Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo. De segunda a sexta, estamos aqui neste mesmo horário para trazer para vocês mais esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, turismo, política, entre outros assuntos. Olá, meus amigos, tudo bem? No nosso Papo de Trânsito de hoje, nós vamos falar sobre os seguros veiculares. Estamos recebendo aqui a empresária Rosana Zanata. Muito obrigado pela presença no programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, o programa é nosso e de você aí também que já está nos assistindo. Então aproveito para te convidar para participar do Papo Certo, enviando a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Aqui no Papo Certo, tu pode entrar lá no nosso Instagram nas segundas-feiras e ver quais são os assuntos e temas da semana e também sugerir quem é o convidado que tu quer ver conosco aqui na bancada. Então, Rosana Zanata, dando início ao nosso programa de hoje, explica para nós quais são, então, os tipos de seguro para veículos que nós temos. Importantíssimo e hoje o mais vendido é a cobertura de compreensiva para seguros de automóveis. Então, esse seguro compreensivo que é o mais vendido, gente, ele tem cobertura de incêndio, roubo, furto, alagamento, que é muito importante, está havendo muito aqui na nossa região, entre outras coisas como danos da natureza, chuva de pedra. Além do compreensivo, existe também só incêndio e roubo. E também tem cobertura só para terceiros. Então, é uma infinidade, importante a gente esclarecer, né, para o pessoal em casa que existe muitos tipos de seguro. E realmente esse tema ele gera muitas dúvidas, inclusive como que é calculado o valor. Então, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Então, a gente, quando faz um cálculo de seguro, a gente faz algumas perguntas importantíssimas, porque o seguro hoje, ele é específico, perfilado para cada cliente. Cada cliente tem um seguro específico. Então, é perguntado o CEP, região onde ele circula, o veículo em si, então cada marca tem uma precificação específica, se tem condutores jovens ou não, isso é muito importante para a verificação do preço. Importantíssimo também sobre o uso, quem usa dia a dia, lazer, vai pagar diferente de quem usa comercial, vai visitar clientes, vai usar o veículo para aplicativos também, que é uma moda muito grande e nós temos bastante clientes. Então, esses dados são importantíssimos para se fazer o preço do seguro. Eu quero fazer um comentário, não sei se ainda isso existe, mas antigamente, não tão antigamente assim, falava-se que quando o seguro era feito em nome da mulher, ele era menor, isso é verdade? No nome da mulher já não é mais. O que importa é o condutor principal da apólice. É essa pessoa, o principal condutor, que vai determinar o valor hoje. Se é o marido que dirige mais, então não adianta fazer o seguro no nome da mulher e o condutor o homem, né? Então não, tem que ser o condutor é que manda no preço. Muito bem. E para todos os tipos de veículos, tem o mesmo percentual, então, do seguro? Não, então, cada tipo de veículo tem um percentual. A gente observa lá
que o preço dele varia de 2% a 10%, dependendo da marca, mas com certeza carros importados são mais caros, eles fazem a taxa, então não é, cada carro tem uma taxa específica. E também tem as variações em relação aos anos dos veículos, né? É baseado por uma tabela FIPE? Tudo tabela FIPE, todas as seguradoras se baseiam pela tabela FIPE. Outra dúvida comum, creio que as pessoas aí que nos assistem também tenham, assim como eu, é em relação à franquia. O que ela é e como que ela é calculada, Rosana? Ah, pergunta importante, todo mundo pergunta. Franquia, na verdade é uma participação que fica na apólice do segurado, e aí todo mundo tem que observar a sua apólice, qual é o valor da sua franquia contratada e o que você contratou. E aí, no caso de um sinistro, é o valor que o segurado participa na hora de um acidente. Vou dar um exemplo para o pessoal entender. Sim. Ótimo. Uma batida de um carro, deu R$10.000 para consertar. Tu tem lá na tua apólice que tu tem uma franquia de R$4.000. A seguradora vai pagar a diferença. O segurado paga os R$4.000 para a oficina e a seguradora vai pagar os R$6.000 restantes. Na verdade, é uma participação do cliente em caso de colisão, gente. Em caso de perda total, não tem franquia. E em caso de terceiros, eu bati meu carro e quero consertar o do outro porque eu sou o culpado. Não tem franquia para o carro do terceiro. É só para o meu carro se eu quiser consertar. Então, traz para a gente também sobre aqueles casos que as pessoas comentam, nem vale a pena acionar a franquia. Como que isso acontece? É possível não acionar? É possível se o valor do conserto der abaixo, muito baixo, então não vale a pena para conserto. Aí tu pode fazer particular, de modo particular. Então é sempre importante fazer um orçamento na hora que acontece um acidente e verificar se vale ou não a pena acionar o seguro para consertar o seu carro. Uma dúvida não estava aqui combinado, mas a pessoa que já sofreu um acidente, sofreu um acidente, enfim, acionou o seguro, o valor do seguro, ele é aumentado, ele é majorado ou não? Na próxima renovação, ele tem sim um agravo de custo, porque ele, em vez dele subir a sua bonificação por não usar o seguro, ele perde a bonificação. Ele diminui uma classe, não perde total. Mas isso às vezes interfere sim no preço, né? no custo. Essa bonificação nada mais é do que um desconto por ano que ele vai renovando o seguro sem uso. Isso, todo ano que tu renova o teu seguro, tu tem um bônus que chama. Então esse bônus vai crescendo até 40% de desconto. Até 40%? Até 40%. A pessoa nunca teve um acidente, vai provavelmente ter um vai ter descontão. 40%. Vai achar muita diferença se for cotar um seguro novo, primeiro seguro hoje. É uma diferença assim de 50%, às vezes 40%, mas no total dá mais. Né? Que joia. Mas ele tem que ir renovando todo ano. Tem que ir renovando, não pode ter intervalos de renovação. Tem que ir renovando todo ano, vai acumulando bônus. Olha aí, quanta interessante, hein? Né? E o que seria a cobertura do seguro? O que é a cobertura do seguro? Então, como eu falei ali, as coberturas, tu pode ir montando a tua apólice com várias coberturas, que são elas. Eu só quero contratar incêndio e roubo. É uma cobertura. Quero adicionar carro reserva. É uma outra cobertura. Quero adicionar cobertura de quebra de vidros. É uma outra cobertura. Quero adicionar assistência 24 horas com mais quilometragem de guincho. É uma outra cobertura. Tu vai montando a tua apólice conforme a tua necessidade. Eu só quero um seguro de terceiros porque eu quero andar tranquilo. Se eu bater em alguém, não quero me incomodar. Contrata terceiros com a cobertura de terceiros mais assistência. Então, tudo coberturas você vai contratando e montando. Eu acredito que seja a mais procurada, né? Porque a pessoa está apertada, não vai ter a condição ali de pagar entre 2% e 10% do veículo. Pelo menos contra um terceiro, é muito preventivo, muito recomendável. É o mais recomendável, né? Hoje em dia tem muito carro na rua, importantíssimo ter um seguro só de terceiros, com certeza. Pelo menos, né? Pelo então menos. não fica sem essa cobertura. Só para começar a brincadeira. Prevenção, Amanda. É isso aí, né, Bonito? Vamos usar a palavra mágica aqui no programa. Que é prevenção. Rosana, e como que funciona em relação ao território? Por exemplo, todos os seguros normalmente são contratados aqui para o Rio Grande do Sul, mas aí a pessoa viaja, aí tem mais um adendo de valor. Mas eu quero uma cobertura internacional, tem mais um adendo. Como funciona isso? Todas as seguradoras, elas têm cobertura nacional, já nas suas apólices, tá? Cobertura em todo o Brasil, todo o território nacional, tá? O que difere, que a gente observa, diferença é para caminhões. Caminhões, agora tem uma pergunta que, se o caminhão circula na região de São Paulo e Rio de Janeiro,
ele paga por um custo por andar nessa região, que é uma região maior de risco. Mas os veículos de passeio não, eles têm cobertura nacional. Eu fiz meu seguro aqui, moro em Canoas, bati lá em São Paulo. Você vai consertar seu carro lá em São Paulo, é no âmbito nacional. Sobre o internacional, a maioria das seguradoras, elas têm extensão de perímetro na sua pólice. O que é a extensão? Que é cobertura do seu carro, se tu bater o teu, nos países do Mercosul. Todas dão esse adendo para você ter essa cobertura nos países que você estiver Mas tem que indo. solicitar essa cobertura internacional ou já faz parte de todas as apólices? Não é de todas. A maioria sim, então é bom consultar o seu corretor de seguros, ver se você tem essa cobertura de extensão. Se não tem, solicite para incluir, né? Se você vai viajar, vai ali para o Uruguai, Argentina, Paraguai, então é importante observar isso. Realmente, até porque tu está num outro país, não sabe o que pode acontecer, então pelo menos o teu carro ou como tu voltar para casa vai estar garantido. Com certeza, é importante, o pessoal confunde às vezes essa extensão de perímetro com o Carta Verde. O Carta Verde é uma apólice que os países do Mercosul de lá exigem que os brasileiros tenham para entrar na fronteira esse seguro que é de terceiros para, se eu bater meu carro lá nos países do Mercosul, poder consertar o carro do outro. Se o meu carro tem extensão de perímetro, eu vou consertar ele, vou ter cobertura, só que eu tenho que dar cobertura para os outros que eu bati lá, os estragos, né? Tanto pessoas como materiais, né? Ou pessoais. Então, esse Carta Verde é feito aí pelos dias que tu faz de viagem. Vou ficar 7 dias. Fazemos esse Carta Verde por 7 dias e você fica coberto. E na corretora faz o Carta Verde? Fazemos. Lá onde se faz o seu seguro, então, aqui na Zanata, né? Sim. Pode procurar a Zanata e dizer, olha, eu quero a Carta Verde, que eu vou fazer uma viagem aqui para o Uruguai, Argentina. Fazemos muito Carta Verde, pessoal. Os gaúchos adoram viajar para o... E isso é um problema quando chega na fronteira e não tem, não é mesmo? Pode até ser barrada a entrada na fronteira. Eles barram. Ou lá na fronteira o valor mesmo lá é mais aí caro. São outros 500, É mais caro, é outro valor. Quanto custa mais ou menos hoje em dia? Olha, de 3 dias está R$45. Não é muito caro. Assim, de 7 dias é 70 e poucos reais. Nessa faixa aí é bem Mas barato. não aumentou muito o valor assim nos últimos anos. Eu achei que estava muito mais. Ele é bem em conta. Bem em conta, e realmente. evita muita dor de cabeça. Eu tive um conhecido que foi realmente barrado na fronteira e não tinha carta verde, aí depois teve umas outras situações lá com a autoridade da fronteira. Então, o bom realmente é tá tudo certinho ali com sua carta verde antes de viajar, né? Prevenção também, pessoal. Isso aí. E Rosana, conte para nós que você recomenda que seus clientes não contratem. Uma pergunta contrária agora. O que não é recomendável? O que eu digo sempre para os nossos clientes, né? Não contrate informações ou não dê informações inverídicas ou informações falsas para a seguradora, para a gente fazer o seu seguro, porque isso vai te causar uma dor de cabeça por omitir informações. Então, não contrate seguro sem um corretor de seguros, lógico, que eu tenho que fazer meu merchan aqui. E não contrate com informações inverídicas. Vamos fazer tudo certinho. Se tu tem filhos jovens, tem que incluir na tua apólice. O que é os filhos jovens? A gurizada de 18 e 25 anos tem que incluir. Se mudou, tem que avisar o seguro que mudou o endereço. O importante é manter sempre atualizadas essas informações para não ter uma dor de cabeça. Bom, pessoal, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Hoje a gente está falando aqui sobre seguros de veículos, tá? Fiquem com a gente que já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
Voltamos, quero lembrar vocês que o Papo Certo ele é transmitido para todo o Rio Grande do Sul, através do canal 48.1 aqui da Ubra TV e também através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, TVN e Tubarão. E simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Essas duas plataformas que vocês já podem ir lá, clicar e compartilhar. Então, Rosana Zanata, dando prosseguimento ao nosso Papo Certo de hoje, quando há um sinistro, quais são os trâmites? Isso é bem importante saber, né? Muita gente nos pergunta e nos liga lá nos nossos canais de atendimento. Então, em primeiro lugar, não entre em pânico, né? Muita calma. Liga para o seu corretor. Muita calma nessa hora, tudo vai se resolver, né? Quando é dano só materiais, é uma coisa simples de se resolver. Você tem o seu veículo roubado, primeiramente, faça o mais rápido possível a ocorrência policial. Isso é o mais importante, tá? E aí, quando for uma colisão, por exemplo, e der acidente com pessoas, alguém se machucou, tem que chamar SAMU, eles têm que remover as pessoas do local. Às vezes, eles recolhem o carro ou não. Caso o carro não esteja andando numa colisão simples, é importante pedir o guincho do 0800 da seguradora ou pedir as informações ao corretor. A assistência 24 horas é 24 horas mesmo, gente. O 0800 funciona 24 horas, eles mandam um guincho em qualquer lugar do Brasil para rebocar o seu veículo se não estiver andando no local do acidente. E se é uma batida simples, pegue fotos do local do acidente, pegue os contatos das pessoas que estão envolvidas ali, se tiver testemunha também, e depois fale com o seu corretor e a gente vai fazer o processo, o corretor sempre faz o processo de abertura na seguradora e aí corre os trâmites normais, que é vistoria do carro batido, se é o roubo, as seguradoras esperam aí um prazo de 5 a 10 dias para aparecer o carro, se o carro não aparece, daí eles indenizam, então é simples, praticamente. Como eu passei para vocês, o nosso programa é interativo e acabou de chegar uma pergunta aqui através do nosso Instagram. E diz assim, todas as seguradoras têm obrigação de fornecer veículo para o segurado enquanto o carro está no conserto? Então, importante, tem que ter contratado na apólice o carro reserva. Se não tem contratado, você não pagou pela cobertura, a seguradora não vai te fornecer o carro. Observe lá se tu tem 7, 15, 30 dias. E, importantíssimo, muitos me perguntam, meu carro deu pane, posso pegar o carro reserva? Não, não funciona assim. O carro reserva ele é atrelado ao uso do seguro em caso de colisão ou de roubo mesmo, né? Então, você tem que usar o seguro para poder pegar o carro reserva. E esse prazo de utilização desse carro reserva, ele é de acordo com cada cobertura, cada contrato, mas tem um tempo limite, por exemplo, no máximo 30 dias, que normalmente as seguradoras fornecem? Hoje em dia tu pode contratar ilimitado o carro. Então, o teu carro vai ficar na oficina aí 60 dias, vai ficar com o carro ilimitado. Tem a opção, além dos 30 dias, ilimitado. Muito bem. Em relação ao seguro de terceiros, como funciona? Seguro de terceiros. Essa é uma pergunta bem importante, a gente estava falando antes, tu bater em alguém, você não tem o seguro, e aí vai se incomodar, né? Ter que desembolsar uma grana, porque qualquer batidinha hoje em dia é muito. O terceiro é assim, é um seguro que você contrata um limite na apólice. Por exemplo, R$100.000 eu contratei de danos materiais e corporais. Então, significa que em quem você bater até R$100.000 vai cobrir o que você fizer de prejuízo num outro. E atropelamento, né? Alguém, danos corporais, a pessoa, até R$100.000 vai cobrir o que você fizer de danos ao outro. Então, é o limite que você contrata na pólice, a seguradora paga o estrago do outro, bem importante. Importante dosar este limite, não é? Esse valor. Eu tenho percebido, nós todos temos percebido como o valor dos veículos, principalmente 0 km, tem aumentado. Então, não basta ali R$50.000, claro que é melhor do que nada e demonstra, se for para um processo judicial, uma boa-fé do motorista, enfim. Mas cuidar, porque às vezes 100 mil, que parece bastante, não é suficiente para cobrir aquele dano causado ali contra um terceiro. Então, pensar bem aí, talvez 150, 200, 300 mil reais. Hoje em dia tem veículos aí caríssimos. Então, já que já vai fazer apenas o seguro contra terceiro, né, dá uma analisada bem se aquele valor da cobertura ali
é suficiente, né, Amanda? Realmente. E mais uma pergunta para ti, Rosana. Em quais situações o seguro não cobre? Por exemplo, a pessoa está com o IPVA atrasado. O seguro cobre igual ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não cobre igual, tá? Mas o que a gente observa, os fatos mais que ocasionam pessoas não habilitadas não tem cobertura, tem que estar dentro da lei de trânsito do Detran ali, tem que estar Se a habilitado. pessoa teve a carteira cassada... Cassada enfim. também não tem cobertura. E se tá... Uma pergunta aí, olha só, interesse próprio. Eu que sou de Torres, estacionou na beira do mar, parou ali na beira da praia... E aí a maré subiu, como a gente vê às vezes os memes por aí. E aí tu vê o teu carrinho lá boiando. Neste caso, tem cobertura ou não tem cobertura? É risco excluído cobertura de veículos na beira da praia, em beiras de praia, de mar. Não cobre. Então não deixe seu veículo dentro do mar. Não, se você olhar nas condições gerais do seguro de automóveis, está lá bem claro que é excluída a cobertura. Como é importante ter um corretor explicando para nós os nossos direitos e deveres, não é? Tem uma outra dúvida que eu tenho aí, pessoal, em relação ao que não cobre. Eu vejo que constam nas apólices, porque eu leio, tá? O contador tem o hábito da leitura lá nas pequenas linhas. Trafegar em estradas não calçadas, enfim. A gente sabe que no interior nós temos muitas vias dentro da área urbana que não tem calçamento, ou mesmo no interior, o acesso até uns locais, enfim. Neste caso, tem cobertura ou não? Atolou, ou o carro derrapou, bateu num poste, como é que fica? Tem cobertura sim. Não tem, como eu falei, em mar, que lá está bem escrito que não pode, mas se forem estradas ermas, assim, estrada de chão, tem cobertura sim. Tendo a cobertura compreensiva, né, pessoal? Que é o chamado seguro total. É o seguro total, então esse cobre sim, é bem importante. Eu tenho uma outra pergunta para ti que acho que bem recente até com os nossos temas da atualidade, que é em relação às enchentes. Por exemplo, o pessoal ali da região de Encantado, Vale do Taquari, começou a chover e viu que a água começou a vir. Se ele contratou um seguro para o automóvel dele hoje, quanto tempo demora para o seguro ser vigente? Ele tem um certo tipo de carência para cada cobertura? A carência, então, cada seguradora tem um contrato específico. A maioria delas é das 24 horas que você faz o seguro. Por exemplo, faço agora, começa às 24 horas do dia de hoje. Essa é a carência. Algumas companhias mais modernas, elas estão colocando a obrigatoriedade na vistoria. Fiz vistoria do carro, já começou a cobertura. Então depende, tem que ver com o corretor, cada seguradora tem uma determinada regra. Muito bem. Até porque, né, Vanille, como plano de saúde. Plano de saúde, primeiro tu começa com as consultas e depois as consultas com especialistas, até chegar a internações e... mas no caso de seguro não. Seguro não, então realmente são 24 a partir de 24 horas do dia ou a partir da vistoria, dependendo da seguradora. Em alguns casos assinou a proposta, nem fez o pagamento, já começa a cobertura. Isso mesmo. Interessante. E o que é a perda parcial? Um seguro que cobre parcialmente, o que seria? Parcial é uma palavra que as seguradoras usam quando dão perda parcial. O que é? Você bateu o carro, a seguradora faz a vistoria e constata que o seu veículo, para consertar ele, dá menos de 75% do valor dele de mercado. As seguradoras se baseiam pelo valor de FIPE e veem o valor de mercado dele. Deu menos de 75%, tem como consertar, é uma perda parcial. A gente faz o conserto, a seguradora faz o conserto do carro, o cliente vai lá na oficina, paga a sua franquia e vida que segue, tá? Então, é a perda parcial, só que tem a aplicação da franquia, lógico, né? Uhum. Nós temos mais uma perguntinha aqui de telespectador. Se a pessoa estiver alcoolizada e cometer um acidente, ela perde o direito de receber o seguro? Sim, perde. Conforme a lei de trânsito, as seguradoras que a gente representa, e todas elas estão negando, sim, quando tem embriaguez na ocorrência. É importante ressaltar isso para quem pensa que eu vou tomar uma cervejinha, não vai acontecer nada, e aí depois... Não é só ter o carro recolhido e perder a carteira, ainda perde o próprio patrimônio e não tem a garantia nem contra o terceiro, nesse caso. Nem o terceiro. Imagina, hein? Gente, não bebam. É isso aí. O que acontece se houver uma
houver uma perda total do veículo, diferente daquela perda parcial, o que acontece se houver uma perda total do veículo? É o inverso da perda parcial. Então, a seguradora, na hora do sinistro, avalia o conserto de um carro batido, por exemplo, e o valor dele para consertar é 75% a mais do valor de FIPE. Então, não vale a pena para a seguradora mandar consertar esse veículo. Ela dá a perda total, decreta a perda total, o cliente recebe o valor da indenização da apólice E ele integral. recebe o valor. O valor da Não FIPE outro integral. veículo, o valor da FIPE. O valor da FIPE que você contratou. Uma coisa que também, em caso de roubo, né? O veículo não apareceu no prazo que a seguradora dá. É chamado perda total. Da perda total. Isso mesmo, decreta a perda total do veículo. E se o carro aparecer depois? Se já passou a documentação para a seguradora, já está liquidado É o o processo, a seguradora fica com esse carro e vende como salvado, né? Salvado. Isso mesmo. Salvado. Isso. Ah, muito bem. Aí vai para aqueles leilões lá. Vai para o leilão da seguradora. Sabem. realmente. Às vezes ficou assumido por quanto tempo, ou em caso de roubo, ele já é considerado uma perda total? Depende da seguradora? Depende da seguradora. Tem umas que esperam 5 dias já. 5 dias? Já Nossa, dispara a muito documentação para o cliente, para ele já preencher, outros 10 dias. Então, depende a seguradora. Poxa, eu né? imaginava que fosse 60 dias, Não, 90 não, dias. é Então, bem em rápido. 5 dias, em caso de roubo, já é possível. Ele preencher as documentações, aí entregando toda a documentação para a seguradora, legalmente as seguradoras têm 30 dias para fazer o 30 dias pagamento, legalmente. né? Dessa indenização. Só que hoje em dia elas estão mais rápidas, assim, tem clientes que recebem 15, 20 dias e já estão com o dinheiro na conta. E seguro para motos, normalmente o que as pessoas fazem também são esses contra terceiros? O seguro existe, então, de moto só terceiros, existe do casco em si, da cobertura de compreensiva também para a moto, que é a colisão, incêndio, roubo. Existe uma infinidade de coberturas para motos e a gente tem bastante cliente com seguro de moto. Então é bem parecido em relação É a ao mesma de coisa de carros. automóvel, isso mesmo. E acho que a gente está no final, bem Acho que rapidinho. mais um minutinho, acho. Um carro mais antigo consegue ter no seguro? Consegue sim. Muita gente pergunta, pega seguro esse meu carro? Pega seguro. Se pega seguro. Então, temos opções, a gente pesquisa, assim, tem companhias que fazem até 10 anos, outras 20 anos. 20 anos, outras 30. Então, a gente tenta fazer o que dá. Só roubo ou um rastreador, a gente vê as opções para todos. Bom, Rosana, te agradeço muito a tua presença, foi muito bom a gente ter alguém falando sobre seguros aqui no nosso programa, foi a primeira vez. Muito obrigada. Muito obrigado e eu agradeço também a vocês que nos assistiram. Quero deixar um abraço grande aqui para toda a nossa equipe aqui da Ubra TV. Ficamos por aqui então e na segunda-feira voltamos com mais um Papo Certo e inédito para vocês. Até lá!